E aí, partiu? Galera, hoje eu tô com Felipe Farias. E aí? Obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço, velho. Eu que estou extremamente feliz de te receber aqui na minha casa. Porra, né? a gente já tomou o café da manhã. Sim. Cheguei, tinha um banquete Sim. gigante. Sim. E atrasei. Tu deu sorte que tá minha mãe e minha esposa. Aham. As duas adoram receber gente, adoram fazer isso, então... Não, aqui a gente tá num ambiente muito casa, a gente tá na sua casa, né? Isso. E... Eu tava falando pra ti que tu vai ser a primeira empresa que tu entrevista que não tem escritório, né? Sim, A gente não tem escritório, então... sim. E tá na minha casa. Perfeito. Assim, obrigado pela recepção. Tá. Muito legal. E eu queria... Enfim, se você... Quem que é o Felipe Farias? Fala pra galera, você é um artista 3D que Tá. começou faz muito tempo, né? A gente tava conversando faz o quê? Uns 10, 15 anos. 10, 15 anos, sim. Como que apareceu isso pra você? ArcViz. E, Tá. enfim, Tá, vamos lá. vamos lá. É pra ser resumo ou pra... No mínimo 3 horas. Cara, eu sempre fui apaixonado por desenho, né? Sempre gostei de desenhar. Desde pequeno, eu lembro que quando eu era pequeno eu desenhava aquelas casinhas 2D, né? Sim. Casinha 2D que você faz um... E aí desde pequeno eu lembro que eu já pensava assim, como é que eu faço? Que eu olhava outros desenhos e falava, como é que eu faço para o meu desenho chegar nesse nível aqui? Ter uma percepção 3D, ter uma perspectiva. Você era criança. Eu tenho essa lembrança, mas eu não sei que idade eu tinha. Eu devia ter uns 14, 13 anos. E sempre tive isso. Eu sempre tive essa curiosidade de melhorar, de querer fazer melhor o que eu já fazia. De ir atrás, de pesquisar. Mas enfim. E aí eu lembro que eu perguntava do meu pai, porque meu pai sempre foi assim, ó. Ele sempre meio que tinha a minha vida programada, né? Você vai estudar, você vai fazer faculdade, você vai se formar, vai arranjar um emprego e vai ter uma vida feliz. Esse era o planejamento dele. É script. Então eu já tinha, eu perguntava dele, pai, que faculdade que eu posso fazer para aproveitar o desenho que eu gosto? Eu lembro que na época ele falava desenho industrial, que não existe mais, eu acho, esse curso, e arquitetura. E engenharia civil também. Sim. Né? E eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí, cara, além de tudo, quando eu também era mais novo, eu descobri jogo. Sim. Né? Apaixonado. Assim, de pequeno eu nunca tive videogame. Mas eu era apaixonado. E louco pra ter um videogame. Eu lembro que eu ganhei um Dreamcast dos meus pais. E, cara, sempre adorei jogo. E então a partir daí eu comecei a mexer no computador. Sim. Meu pai comprou um computador pra gente. Eu gostava muito de jogar no computador. Ó, não sei se vai pegar o som do avião. Eu gostava muito de jogar no computador. Descobri o Paint, que eu brincava no Paint lá, adorava fazer aquilo. Você tinha um PC em casa? Tinha um PCzinho em casa nessa época. O primeiro PC de tubo, aquele Sim, quadradão antigo. E eu lembro que, beleza, fui crescendo. E eu lembro que uma vez a minha mãe comprou um notebook pra ela. É um notebook top, velho. É um notebookzinho pequeno assim. Ele era branquinho. Topzinho o notebook. E na época eu jogava Perfect World. Perfect World. Conhece esse? Sim, sim. Eu jogava esse jogo. MMO, né? Mundo aberto. Exatamente. Sim. E, cara, eu jogava na Lan House, só que na Lan House não rodava no gráfico no máximo. Tá. E no notebook da minha mãe rodava. E eu comecei a jogar no notebook dela. E eu lembro que a partir daí, nesse momento, eu acho que eu já tinha Facebook, já tinha Orkut. Eu participava de fóruns Acho que na época eu não tinha 3D na minha vida ainda, mas eu participava de coisas relacionadas a jogos, alguma coisa assim, entendeu? Grupos alguma de coisa Facebook. Desenho, E eu não sei como, eu não lembro mais, eu descobri o Blender, cara. Eu não lembro mais como eu descobri o Blender. Sim. Eu lembro que eu descobri esse programa que você poderia fazer modelos tridimensionais, né? Você pode modelar ali dentro. E na época era muito fórum no Facebook, tutorial em PDF. Sim. E eu acho que não tinha quase nada de YouTube ainda. Era muito Facebook, grupos, você perguntando, baixando PDF, baixando tutorial, baixando coisa, cursinho também. E cara, ali, nesse momento que eu descobri o Blender, eu já trabalhava com AutoCAD. Eu era desenhista cadista.
Ah, é? É, que eu não tô conseguindo contar direitinho, mas eu era desenhista cadista e eu trabalhava com desenhos de projeto complementar. Aham. O projeto complementar é hidráulica, elétrica, arquitetura, bombeiro, estrutura, Caramba. tudo isso é projeto complementar. Então, eu era desenhista cadista, né? Me descobri nisso, adorava AutoCAD, Sim. desenhar no AutoCAD. E quando eu descobri o Blender, velho, eu fiquei fascinado. Eu falei, cara, olha isso. Tipo, eu lembro que eu modelei uma bola de futebol. Aham. E aí a bola de futebol você pinta preto e branco, Isso. né? E tipo, quando eu fiz aquilo, eu chamava minha mãe e falava, olha mãe, isso aqui ó, eu consigo rotacionar. Aham. Olha isso girando na minha tela aqui. Eu lembro também que tinha um Isso era no tutorial... laptop dela? No notebook dela. E eu lembro que tinha um tutorial que ensinava a modelar um dragão. Eu Aham. modelei um dragão assim, e aí além de modelar, você consegue pintar, Sim. né? Tipo, dar cor ali. Texturizar. E olha mãe, isso aqui ó, eu que fiz. Olha o que eu fiz, tá vendo? É como os desenhos da sua filhinha lá, ela deve te mostrar, olha ela que me eu mostra fiz. e eu mostrava pros meus pais o 3D que eu fazia. Aham. E cara, eu acho que eu dei muita sorte de já estar trabalhando com AutoCAD, já conhecia um pouco de projeto e descobri a maquete, entendeu? E aí foi, cara, eu era muito curioso, pesquisava no Facebook, depois veio o YouTube, Sim. enfim, Instagram, eu sempre pesquisei muito, tanto que na época, lá em Manaus, que é de onde eu sou, tem ainda uma empresa chamada Oca 3D. Que foi a primeira empresa que eu trabalhei na verdade não foi a primeira empresa que eu trabalhei, mas pra mim na época era era a melhor empresa que existia em Manaus. Sim, E eu falava, eu referência. quero trabalhar lá, entendeu? Eu quero trabalhar lá. E eu ia atrás, pesquisava, buscava, via site, via material. Eu lembro que eu consegui trabalhar lá, um dos meus primeiros empregos. E nisso você estava terminando a escola, tinha terminado a escola, indo na faculdade. Eu nunca fui muito estudioso, né? Mas eu tava no ensino médio, acredito eu. Porque assim, ó, o meu ensino médio, como é que foi? Eu passei eu não era estudioso, mas eu acho que eu era inteligente, um pouquinho. Eu passei na escola técnica lá em Manaus, que é uma escola profissionalizante que você quer turno integral. É ensino médio junto com escola profissionalizante. E lá eu fiz o curso de eletrônica, técnica eletrônica. Não sei nem soldar hoje em dia. E aí nessa época, foi nessa época toda aí. Eu estudava lá, fugia da escola pra ir pra Lan House jogar, chegava em casa, tinha o notebook da minha mãe, e aí era isso, entendeu? Aí quando eu saí, comecei a trabalhar. Entendeu? Tá, entendi. Porque eu não conseguia trabalhar ali que era o dia todo, entendeu? Mas aí eu não fui pra faculdade ainda. Sim. Eu fiquei trabalhando, trabalhei na Oca, tinha uma empresa chamada Think 3D, que é de um amigo meu, Denis, até hoje a gente troca ideia. E fiquei ali. E muito no Facebook, que foi quando eu conheci o Éder, conheci muita galera das antigas do 3D que eu conheço hoje no mundo, assim, tava nos grupos do Facebook, pô. Caramba. E aí trocava, tinha grupo eu acho que era Telegram. Aí ficava trocando, zoando, a galera tinha uma amizade online, assim. Sim. Mandava render, o que eu posso melhorar nesse render? Uma coisa que eu descobri, que eu lembro até hoje. Cara, como é que eu faço um metal realista? Só nessa questão do 3D. Do dragão, como que acabou em arquitetura? Pois é, aí eu trabalhava com desenho de arquitetura, né? Descobri o que era na época maquete eletrônica. Sim, Então eu via muito... Esse é o termo usado, né? Maquete eletrônica. Inclusive eu não gosto, eu acho feio. É feio. Mas até hoje a gente não sabe a visualização arquitetônica, Arquivisa. imagem 3D. E aí eu descobri maquete eletrônica, foi quando eu descobri a Oca, né, que é essa empresa que eu admirava, olhava, puta cara, olha isso, sabe? E eu sempre tive essa curiosidade, cara, fazer uma câmera assim, um negócio assim, como é que... O metal que você tá falando, né? Oi? Como que faz metal? Exatamente. E aí como eu trabalhava nessa empresa, surgiram algumas oportunidades de gente que eu ia conhecendo ali no meio, de que precisava de uma maquete, precisava de uma imagem. Eu lembro de um cara que apareceu lá, ele estava construindo uma academia. E aí ele precisava de um 3D da academia dele. Aí eu lembro benzinho até hoje que eu fui lá e falei, cara, eu sei fazer isso, eu sei fazer. Caramba. Posso fazer pra ti e tal, de graça, eu faço de graça. E ficou uma merda, ficou horrível.
Não tinha noção nenhuma. Se encaixasse, mas... Mas eu era muito assim, tipo, Sim. eu faço, entendeu? Não sabia nada, mas eu... Mas pro cara atendeu, pra ele, show. Cara, e aí foi, velho. Foi assim, tipo, no Facebook, Tilima, Sim. curso do Tilima. Assim, mudou minha vida quando eu comprei. Eu comprei o curso da época do Corona, do tempo da Butterfly também. Butterfly. Cara, se você... Até hoje eu falo, qualquer pessoa que compra aquele curso da Butterfly, tá feito. Se aprendeu o que tá ali. Sim. E aí eu fui fazendo meu portfólio, fui fazendo umas imagenzinhas, publicava muito. Desde cedo eu já fazia minha empresa, tipo Felipe Farias 3D, Felipe Maquete Eletrônica, publicava, compartilhava, mostrava, entendeu? E sempre aí foi. postando, sempre. Sempre assim. A Oca 3D eu acho que eu mandei o meu portfóliozinho que eu tinha, assim, cara, provavelmente, eu não lembro mais, era provavelmente umas imagens muito simples. Tinha lá a bola, o dragão. Tinha bola, o dragão, ó. É isso, me contrata. Pra fazer arquitetura. Legal. E foi assim, cara. Caramba, que massa. E aí comecei, mas eu lembro que essa época era muito bacana, porque é uma coisa que era natural minha. Eu fazia uma imagem, eu ia pro Facebook, compartilhava, e eu falava, gente, por favor, comentem o que eu posso melhorar. Eu vejo muita gente que quer receber elogio. E eu queria receber crítica, velho. O cara podia falar, tá uma bosta, mas tá beleza, tá uma bosta por quê? Como, Me explica, o que tu quer que eu faça? Então eu absorvia muito, cara. Eu era muito, tipo, eu absorvia tudo. Eu nunca me liguei para o comentário negativo, mas muito pelo contrário, entendeu? Então, o que tu quer? Beleza, tá uma bosta, mas me explica por quê, entendeu? E aí foi, você aprende, cara. né? E aí foi, sempre... E... É isso? Respondida a pergunta? Eu acho que esse começo, assim, é legal de ter... como que cada um vem de uma... vem de um background, de um lugar, assim, né? Sim. Por exemplo, no seu caso, foi jogando que teve essa paixão por 3D. A minha vontade era... o meu sonho era trabalhar com desenho, com quadrinho, pô. Tipo de super-herói? Tipo Turma da Mônica. Sim, Maurício de Souza. Cara, o meu sonho é trabalhar com o Maurício de Souza, velho. Sim. Fazendo quadrinho pra eles. Então você tinha... Você gostava de desenhar mesmo? Sim, gostava tipo, caneta, papel? Sim. Mas assim, não cheguei a ser um artista foda, entendeu? Sim. Mas desenhava, gostava muito, entendeu? E é engraçado, porque eu também desenhava muito, cara, sabe? A gente tem esse... eu acho que todo mundo que trabalha com 3D tem um background. Seja de desenho, seja de música. Às vezes até de culinária. Gente que trabalha com tatuagem. Toda essa turma que, assim, gente que gosta muito de filme. Gosta muito de filme, gosta muito de desenho animado, sabe? E é engraçado porque a gente se identifica muito com todo mundo que trabalha com 3D. Dificilmente tem um cara que trabalha com 3D que não vai gostar de algo que tu goste. Sim. Sempre tu vai se identificar. Não, é verdade isso. Eu vejo muita música mesmo. Música, e aí é um ponto em comum, né? Filme. Filme é absurdo. Eu lembro que na Neurama lá, quando a gente trabalhava, que tinha 30 pessoas, que todo mundo envolvido com 3D. Cara, começava a falar de filme, eu gosto disso, vi aquele, eu me indica e tal, e é isso. E é muito importante pra gente que trabalha criando, assim, com arte, a beber dessas fontes, né? Sim, com certeza. Com certeza. É o que eu mais falo pra galera, tipo... Eu acho que tu falou isso na tua palestra, eu não lembro, tipo... O J. Formento falou isso. Ele de você usar um conhecimento de outras áreas e aplicar aqui, né? Sim. Tipo, tem uma coisa que é muito legal que o J. Fomento falou, que eu pensei na hora, que é um prédio, uma construção, uma casa, pra gente, quando a gente está fazendo uma imagem, é uma arte, a gente está colocando nosso amor ali, né? Mas para o cliente é um produto. Aquele prédio é um produto e você precisa evidenciar ele, você precisa vender ele, né? Então, se você pega conhecimento de produto, seja de filme, seja de animação, seja de agências de publicidade, agrega muito, né? Muito, muito. E você, como artista, enriquece, né, o repertório. Então você tem essa... Enfim, por isso que a gente bebe da fonte de fotografia. Sim, demais. E assim, eu vejo... Tem uma conexão, de algum jeito, arquitetura, moda... automotivo, tem, é tudo... Tudo tem. Conectado, né? Porque moda é cor. Sim. Moda é cor, acho que envolve muita cor. Sim, silhueta, estilo. desenho, né? Carro, mesma coisa, design. Sim. Tipo de design, tipo de arquitetura, tudo se envolve. Tudo Sim.
Tudo se conecta. Criatividade, né? Eu acho que é um ponto Também. que fica em comum. E aí você passou por esse estúdio Oca Isso. em si. Isso. Foi o primeiro grande estúdio que eu cheguei lá, tava com salário, eu lembro que eu tinha meu salário, aí eu conseguia pagar na academia. Olha aí. Comprei meu computador e já tinha uma vida perfeita, porque eu ia pro trabalho, ia pra academia, tinha meu computador, tinha minha casa lá que minha mãe fazia tudo pra mim, e era uma rotina perfeita, não tinha que mais nada. Pra você, assim, estourei. É isso. Tô rico. Né? Agora só daqui é só pra cima. Isso em Manaus. Em Manaus, isso, exatamente. E aí o que acontece? Você saiu de Manaus em algum momento? Isso, aí eu lembro que eu tava na Oca, né? Nessa época foi uma época que eu estudava muito. Eu lembro que eu estudava muito o curso do Tilima. Sim. Cara, absorvia muita coisa dali. E, inclusive, eu não sei se tu vai lembrar, eu acho que não pegou essa época, cara, incrível. Tinha o V-Way. Você trabalhava com o V-Way. E tinha uma época que lá no V-Way a gente usava a gama 1.0. Tu lembra disso? Você viu pegar? Não lembro. Caramba, velho. E ela como eu tô ficando velho. Tinha a gama 1.0. E no curso do Tilima ele já ensinava a trabalhar com gama 2.2. Eu não lembro mais muito a parte técnica disso. Só que na Oca eles usavam gama 1.0. E eu ia falando, não, vamos usar o gama 2.2 porque é melhor, porque é assim, fica mais bonito, entendeu? E aí tu chegou lá com essa informação. E aí eu ia, e uma coisa que era legal lá é que o meu chefe deixava eu trabalhar do jeito que eu quisesse. Ah, legal. Então, quer usar o gama 2.2? Usa nas tuas imagens, no teu projeto e tudo. E aí eu ia, trocava, enfim. Sempre muito curioso, assim, sim, né? Sempre gostei muito. Eu acho que, cara, eu gostava mais... É igual tu falou na tua palestra que tá preguiçoso, né? Eu sou extremamente também. Eu gosto de ver a imagem pronta. O processo, ele é cansativo. Tipo, eu gosto de ver a imagem pronta. Por isso que hoje eu amo o que eu faço. Hoje eu só vejo a imagem pronta e comento. E fico rabiscando. Mas eu gostava muito disso. Então, por exemplo, eu sou apaixonado por testar câmeras, pensar em câmeras diferenciadas, climas, olhar as coisas que estão acontecendo, composição, brincar com elementos, brincar com cores, brincar com iluminação, profundidade de campo, né? Sim. Perspectiva aérea. Mas enfim, cara, saí da Oca na época e comecei a trabalhar como freela, né? Eu sempre fomentava as minhas redes sociais, então eu já tinha alguns freelas ali, cobrava R$50 para fazer uma imagem. Eu lembro, que um dos meus primeiros freelas foi para uma engenheira, que ela estava fazendo umas escolas lá no interior de Manaus. Eu fiz no Blender nessa época. E aí ela queria, eu acho que 20, 30, 40 imagens, não lembro. Eu sei que eu cobrei, acho que R$50 por imagem e no montante deu R$1.000. R$1.000, cara, velho. naquela época. Mano, eu falei pro meu pai, aí pai, para trabalhar. Eu lembro até que ela... olha aí, R$1.000, tá vendo aqui? Mas aí eu já fomentava esse meu lado de querer... Eu gostava de mostrar o meu trabalho, né? Sim. Então eu morava com os meus pais, eu lembro que eu tinha essas amizades no Facebook. E assim como eu conhecia a Oca, que era uma referência, eu conhecia a Neurama. Sim. Né, na época. E eu olhava aquilo, não tem como eu fazer isso. Chegar lá. Não dá. Eu sou um índio aqui em Manaus, na minha Oca, fazendo um negocinho aqui, não dá. Mas o Éder trabalhava lá. O Éder trabalhava lá já. E tinha esse grupinho ali no Facebook que a gente trocava, brincava. E eu lembro que um dia ele publicou, a Neurama tá com uma vaga aberta. Aí eu lembro que eu pensei assim, eu não tenho nada pra perder. Sim. Né? Eu não vou ter medo de mandar meu portfólio, mesmo tipo, não achando que poderia trabalhar lá um dia. E mandei o portfólio, E aí tive retorno, né? Ah, é? Tive retorno, e eles mandaram um modelo 3D para você fazer umas imagens, né? Então eles mandavam, eu lembro bem assim até hoje, eles mandaram interiores para mim e para eu fazer umas câmeras e uns renders. Um teste. Tive um teste, né? E aí, sabe que eu lembro que eu não fiz sozinho.
Eu fui pedindo ajuda da galera que eu tinha ali a minha bolha do Facebook. Então eu chegava, tem um cara chamado Everton, cara. Esse cara ele me ajudou absurdamente no início, assim. Que eu mostrava tudo pra ele e ele me pegava na minha mão e me ajudava a chegar num resultado melhor, entendeu? Tanto que eu pensava, nossa, eu tô fazendo esse teste, tá ficando legal, mas não fui eu que fiz sozinho não, entendeu? Tem uma galera que tá me ajudando. Sim. Mas fiz ali umas imagens, eu lembro que na época eu brinquei com umas câmeras olho de peixe, assim. Olha só. Distorcida, já brincava com os detalhes, tipo, eu sempre pensava assim, vou fazer uma câmera geral do quarto, por exemplo, e vou tentar tirar umas outras câmeras pra brincar, né? Um detalhe do travesseiro, sei lá, qualquer coisa. Mandei, e eu lembro benzinho, cara, eu tava na academia treinando com um amigo meu, e aí chegou no celular o e-mail, proposta de emprego. Neorama, salário, não sei o que, meu Deus, velho. Agora eu tô milionário, se na época lá eu já tava bem, agora eu tô, nossa, agora sim, agora ninguém para mais aqui. Ninguém segura. Cara. E aí foi. Só que assim, eu sempre fui muito inocente, cara. Sempre. Assim, eu sempre, tipo, eu não gosto de ver jornal. Sim. Eu não leio jornal, eu não vejo notícia. Sim. Eu não sou um cara estudioso. Então eu vivia na minha bolha, velho. Era de minha família, minha academia, que eu sempre gostei, meus amigos ali, festa, eu adorava ir em festa. Era o meu mundinho. Sim. Então quando você tá em Manaus e aparece uma proposta de emprego para morar em Porto Alegre, eu nunca tinha viajado de avião, eu nunca tinha visto o mar, lá em Manaus não tem mar. Sim. Aí eu não tinha ideia do que é você sair de casa, mas eu cheguei com minha mãe e falei, mãe, vou morar em Porto Alegre. Sim. Ó, aqui ó, tá vendo esse salário aqui ó, tô rico, tá vendo aqui? Vou morar lá em Porto Alegre. Cara. Tipo, sem fazer ideia do que E sem ter ideia de nada. Não sabia lavar roupa, não sabia cozinhar, não sabia o que é morar longe dos meus pais, sabia de nada. Eu nunca tinha sentido frio, que Manaus não tem frio, não tem inverno lá, é sempre quente. Cara. E aí eu lembro que eu vim pra cá, na época, e comecei na ANEEL. Sim. Né? E aí imagina como que foi, tipo, a primeira vez. Pô, entrei no avião, e aí chega no escritório, chega na cidade. Cara, primeiro, eu não gosto de viajar de avião. Eu acho que eu tenho um problema de labirintite, que minha cabeça eu fico com muita dor de cabeça, eu fico enjoado. Eu fico muito nervoso, muito ansioso. É desconfortável, sou grande, a cadeirinha. Isso, é horrível. É horrível. É cansativa a viagem. Mas eu acho que a primeira viagem foi legal porque eu tava muito feliz, né? Tava muito eufórico. Então eu cheguei aqui, mas eu lembro de uma sensação, cara, que é de você sentir um vento gelado. É uma coisa que eu nunca tinha sentido. Você andar na rua e bater uma brisa gelada no teu corpo. Cara, lá eu nunca tinha sentido isso. Lá o calor... Era absurdo. Eu lembro benzinho que eu andava na rua e olha, tá gelado, cara. Tem ar-condicionado ligado em algum lugar. Lá é muito quente, então. Lá, tipo, 24 graus, a galera tá de blusão já. Já tá de casaca. Cara! Eu lembro benzinho disso. E aí chegou sozinho em Porto Alegre? Cheguei sozinho. Conversava muito com o Éder. Tinha uma moça lá na Neorama que trabalhava na parte administrativa que me ajudou a achar como é esses lugares que... Tipo um flat, um apartamento? Como é que é, Jaque? República. Sim, República. Aí eu vim morar numa república. Aí é uma república de estudantes, né? Sim, sim. Onde divide a casa, divide... eu morava num quartinho, assim. Tinha um quarto, uma mesinha, frigobar. E aí foi quando eu comecei, acho que é ali que eu comecei a minha vida mesmo. Sim. Que aí eu amadureci muito, eu era uma criança de 20 e tantos anos, porque eu morava com os meus pais, igual eu te falei, né? Sim. Você lembra quantos anos tinha? Uns 20... 22, olha 23... Só. Foi na mesma idade que eu também saí de casa. Aí chegou nessa república? Cheguei na república. Pior de tudo, porque, por exemplo, além de eu vir para o Rio Grande do Sul, que era uma cultura nova, eu fui para uma república, então eu conheci mexicano, nossa, um monte de gringo, né? Então sim. eu tinha ali, e eu tenho um problema, eu tenho perda auditiva. Eu tenho perda auditiva severa até. Para sons mais agudos e algumas pessoas, porque tu é um cara que fala muito pra fora. Isso. Tem pessoas que falam pra dentro. Aí eu converso olhando pra boca assim, ó. O que tu falou? Tanto que tem história que o Éder me zoa. Se a gente for conversar com ele uma hora, a gente pode conversar sobre isso, mas...
Ele me zoava na Neorama com essa minha surdez, pô. Sim, sim. E aí, cara, lá era horrível, pô, porque os mexicanos não entendiam nada, eu não conseguia conversar. Eu não conseguia conversar em inglês, não conseguia conversar com ninguém, então eu tava com saudade de casa, era frio, tava sozinho, não tinha comida da minha mãe, não tinha ninguém pra lavar minha roupa. Cara, era sofrido, velho. Puta merda, eu sofri demais, velho. Mas o trabalho te coloca numa rotina que você começa, você nem vê, né? Época, exatamente. Na época eu saía de casa cedo, pegava o ônibus, ia pra Neorama, chegava à noite, então tinha essa rotina. Sim. Minha vida era Neorama ali, né? Trabalho. Isso. Cara, que louco isso. Sim. Essa sensação de quando você... Acho que isso mostra o quão importante é esse momento de você tomar um risco. Sim. Cara, beleza, Sim. não conheço, Sim. nunca fui. Sim. Mas eu vou ir porque eu sei que vai ser melhor pra mim. Mas sabe o que é engraçado? Pô? Que quando eu tomei a decisão de sair de casa, não é nem dizer assim, eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Eu tava nem aí, eu só ia ir pro salário e vamos. Se me chamasse pra qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu ia, entendeu? Cara, eu brinco assim, acho que ninguém sabe o que tá fazendo. A gente vai fazendo e as coisas começam a acontecer e, cara, o negócio é você colocar a cara pra bater, tipo assim, vou fazer, vou ir. Mas uma coisa que eu penso muito hoje, cara, é que os pais, nós, né, hoje eu sou pai, né, a gente tem um papel fundamental nisso, sabe, porque de alguma forma os meus pais são maravilhosos, os melhores pais do universo, mas como a gente era muito grudado, sim, nessa relação de mãe e filho, que quando eu saí disso, fez muito mal pra mim. Tá. Né? Você era muito conectado a eles. Muito. Dependente. Muito dependente, entendeu? Então eu acho que tem também uma coisa de você criar o teu filho, tua filha. Eles sabem, igual a gente estava conversando agora, que tu saiu de casa e tudo, mas de que os pais têm que entender, né? Igual quando tua mãe chega pra te falar assim, tá me abandonando. Fica tipo, viajando. não é legal, tá ligado? Não é legal. Não é legal. E aí os filhos entenderem também. Tipo, uma coisa que eu fui entender agora recente quando eu tive filhos e casei. Que é uma coisa que é o seguinte. Enquanto você mora com os seus pais, a tua família é os teus pais. No meu caso é meu irmão e eu, minha família. Sim. No momento que eu tenho a minha esposa, no momento que eu crio ali uma família, a minha família passa a ser ela. Exato. E os meus pais passam a ser parentes. Cara, eu concordo. E é uma coisa que eu só fui aprender agora com mais de 30 anos. Entendeu? Sim. E aí tem os meus filhos e tem a minha família agora. Sim. Entendeu? Eu concordo muito com isso. Eu vejo a gente, quando tem essa separação do ambiente familiar, dos pais em si, eu acho que é até um cuidado até um cuidado de tipo assim, você não deve nada aos seus pais. Você deve tudo porque eles te deram tudo. Sim. Mas você não deve nada ao mesmo tempo, porque Sim. você tem que criar o seu caminho, Sim. sabe? Não é? Sim. Isso é natural do ser humano, né? Você precisa crescer e... Igual, por exemplo, quando tu olha pro teu pai, quando eu olho pro meu pai, tu vê uma figura de completa autoridade. Sim. É um cara que... Ele sabe tudo, ele te protege, igual a tua mãe. E você precisa se tornar isso. Se você não se desapega dos teus pais, você não consegue se tornar essas figuras de maturidade, né? Sim. De conduzir sua esposa, seus filhos e enfim. Sim. Entendeu? E como que, acho que você passou muito por isso, como é forte, assim, esse crescimento que acontece quando você se separa. Por exemplo, você foi para Porto Alegre, sozinho, tem que resolver todas as coisas. Você cresce muito, né? Imagino que você tenha passado muita coisa. Nossa, absurda. Eu evoluí de uma maneira absurda, porque, por exemplo, sempre gostei muito de festa. Sim. Eu tava te falando, adorava sair com meus amigos, curtir. Lá em Manaus ia pé de serra, dançar. Ia muito pra sertanejo, dançava muito, gostava muito disso, cara. Eu adorava. Então, o meu círculo de amizades, né, eram as pessoas da mesma idade que eu, que gostavam disso também. Sim. Quando eu vim pra cá, que eu entrei na Neorama, cara, a Neorama era uma empresa de, na época, 60 pessoas, e aí lá dentro tem os sócios, os chefes,
tem as pessoas que são os arquitetos, que já são formados há bastante tempo, que são gestores de projeto, tem os administrativos, tem o comercial. São pessoas que já têm essa maturidade, pessoas mais velhas, digamos assim. Sim. E eu ali chegando para conviver com essas pessoas. E aí comecei a fazer amizade com essas pessoas, passava o dia com elas, a galera do 3D que já eram mais velhas, que tinham famílias. Então o salto que eu dei por isso que tem uma coisa que eu aprendi, que eu acredito muito hoje, que o ambiente te molda. Se você vive num ambiente Sim. que as pessoas estão ali, e tipo, ali eram pessoas que eram responsáveis, trabalhadoras, esforçadas, que queriam crescer, todo mundo sempre procurando fazer a melhor imagem possível. Sim. Todo mundo, todos, sabe? Desde do administrativo, do comercial até o artista, todo mundo queria entregar o melhor trabalho. Sim. Então isso me moldou de alguma forma, sabe? Sim. Essas pessoas que eu tava ali em contato. E quando eu saía, por exemplo, pra tomar uma cerveja, já era outra coisa. Eu não saía mais pra, vamos encher a cara e dançar sertaneja. Não, vamos sair. Assim, já volta pro trabalho e negócio. E Também, tipo assim, mas a gente saía, conversava, tomava uma cervejinha e ia pra casa. E era isso que a gente tá fazendo aqui, conversava muito, brincava, trocava, zoava. E eu fui evoluindo muito, cara. Igual quando eu comecei a atender clientes, donos de incorporadora, por exemplo. Eu comecei a conversar e me conectar com essas pessoas, também fui me tornando outra pessoa. Sim. Né? Então é mais ou menos Não, isso. o ambiente molda muito, assim. Demais. O contexto, né, em si. Demais. Porque você tem você começa a usar as pessoas como referência. Você, aquele cara lá é muito foda. Exato, Quero, pô. sabe? E às vezes eu quero um dia estar numa posição dessa, por exemplo, entendeu? Não, eu acho que, cara, é muito legal você contar isso, porque, cara, tem as pessoas que estão assistindo, cara, tem pessoas em todas as fases da vida possível. Imagina. Sabe? Então vai ter alguém agora que tá com uma proposta de, tipo assim, puta, mas é em outra cidade e tal. Cara, eu vejo que o fato de você sair da sua cidade já é muito importante, é muito forte. Não, cara, Sair do... É isso que tu tá fazendo, de viajar por todo canto. Cara, tu tá evoluindo de uma forma absurda, conhecendo tanto, tipo, de sexta-feira tu conversou com um pessoal, ontem tu conversou com outro, hoje tá comigo, amanhã tu vai conversar. Então assim, tu vai, tipo, são pessoas eu sou de Manaus, o outro cara é de Gaúcho, você de outra cidade, o outro é lá da Inglaterra, sei lá. Sim. Então assim, é muito bom. Viajar é muito bom, cara. Sim. Então quando você chega em Porto Alegre, você tem esse choque. Sim. Inclusive, eu não contei, mas eu saí da Neurama, eu vim, aí eu fiquei, não sei se eu cheguei a ficar 1 ano, e fui demitido. Mas a minha demissão foi assim, o Hernani, pelo menos é o que me contam, todos eles sabiam que eu tava com saudade de Manaus. Né? E aí deu uma crise e eles tinham que demitir uma galera. E aí, Felipe, tu não quer voltar pra Manaus? Então vou te demitir. Sim. Entendeu? Foi mais ou menos assim. Entendi. Foi mais ou menos assim. E aí? E eu voltei pra Manaus, porque eu realmente queria, entendeu? Eu tava muito sozinho aqui. Só que quando eu voltei, já não era mais a mesma coisa, entendeu? Já não era mais a mesma coisa. Muito eu voltei, aí... Beleza, tipo, os meus pais, eles têm uma casa muito boa, eu tenho um quarto muito espaçoso lá pra mim, tinha tudo. Só que aquilo ali não era mais, sabe? Não fazia mais sentido pra mim. E você sente que você mudou muito, né? Sim. Não fazia mais sentido. Aí foi engraçado, eu não lembro muito bem como, conversando com o Éder, ele me convidou pra voltar. Olha só. Eu acho que eu falei, tipo, cara, não tá legal, tipo, não é o que eu imaginava, essa volta pra Manaus. Aí ele, quer voltar? Eu bora, entendeu? E aí quando eu voltei já foi com outros olhos, assim, já vim com uma outra perspectiva. Porque antes era uma perspectiva de sofrimento. Minha mãe, não aguento mais. E depois eu já vim com outra, tipo, não, agora eu vou sabe? E aí voltei, pô. E aí fiquei mais alguns anos. Na Neurama? Isso. Cara, que massa. Não, é muito legal você contar isso. É mesmo, é muito rico, assim, pra quem tá vendo. E... Porque não é fácil, né, cara? Tu abre mão sempre de alguma coisa. Agora a gente tava conversando aqui antes. Eu vou mudar de país, tu vai abrir mão de clima, de comida, de cidade. De conforto, você muda algum de tipo cidade. de conforto. Então, às vezes, mas às vezes se tu ir pra outra cidade, tu já vai abrir mão de família, da sua cultura, dos amigos. Mas você começa a forjar
como é que fala? Uma identidade, assim, você fica muito mais forte. Mas eu acho que você amadurece. Isso, essa é a palavra. Você amadurece. Por exemplo, isso que tu tá fazendo, porra, tu tem 25 anos, Sim. tá viajando o mundo, então, assim, é muito bom isso que tu tá fazendo. Sim. Sabe? Se eu pudesse hoje fazer isso, também, puta, seria maravilhoso. Sim. Entendeu? Pegar minha esposa, viajar pra todo canto e, entendeu? Seria maravilhoso, sim. entendeu? Não, eu acho que é muito bom você ter compartilhado isso. E aí, como que você passa pelo Neorama e aí depois o que acontece? Tá, tô na Neorama. Tá na Neorama. Né? Eu era artista finalizador. Sim. Virou gaúcho e vai, churrasco. Cacetinho. Não dá, né? Não sei o quê. E aí, cara, churrasco, velho. Churrasco. É uma coisa que a gente ia... tem um restaurante chamado aqui, Giovanais, eu acho o nome. Que é espeto corrido. Eu tava conversando com a Jaque uma vez que eu falei... É espeto corrido porque é todo mundo correndo. Porque é mesmo, você senta na mesa, aí o cara vem, tu quer picanha? Pega. Tu não consegue nem conversar, né? Quer isso aqui? Pá! E aí eu lembro que eu ia com o Éder falava, ó, cara, é loucura. Tu vai sentar na mesa, o cara vem com a carne, ele corta, vai jogando, tu tem que comer, não sei o quê. Tu quer isso? Pá! Quando tu vê teu prato tá cheio de comida, tu não consegue comer nada, mas tu comeu muito, Sim. sai de lá passando mal. Nossa, mas eu gostava, velho, de ir. A gente não foi mais, eu ia muito com os amigos da Neorama lá, né? Mas gosto muito, olha, velho. Gosto muito de churrasco. É muito bom. Puta merda. Tá, mas e aí, beleza. Eu tava lá, artista, né? Sim. Finalizador. Só que eu nunca deixei de ter os meus clientes. Eu sempre gostei de compartilhar meus trabalhos, sempre gostei de fazer trabalho pessoal. Que foi o tema da tua palestra, né? Sim. Maior verdade que essa de você fazer trabalho pessoal não existe. Então eu sempre fui, infelizmente, eu sou um cara extremamente desorganizado financeiramente. Eu sou extremamente gastador, eu sou muito materialista, eu gosto de videogame, de computador, gosto de ter minhas coisas, sabe? Gosto de comprar as coisas. Então o meu salário, velho, eu que achava que eu tava rico, não dava pra tudo que eu queria. Eu pagava aluguel. Eu lembro de uma época que velho, uma parte do meu salário era pra Uber, porque eu ia pra todo canto de Uber aqui em Porto Alegre. Eu lembro, cara, tô gastando uma fortuna com Uber. Mas enfim, então eu tinha meu salário e eu queria meter minha renda extra, né? Então eu tinha os meus freelas, né? Compartilhava meus trabalhos, publicava, ao mesmo tempo que eu aprendia muito lá dentro. E eu lembro que eu estava desconfortável com a questão financeira. Né? Eu pensava, puta, se o meu objetivo é, de certa forma, ter um salário muito bom, eu não consigo isso aqui, será? Eu não sei se eu consigo aqui. Tem um teto ali, não sei. E até conseguiria. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu sei que eu conseguiria. Mas na época, eu comecei a pegar uns freelas e eu peguei os meus primeiros freelas em euro. Ganhando em euro. Então, na época era 1:4, eu acho. Não sei. Mas caía meu salário e um freela era o mesmo valor do meu salário. Entendeu? Aí eu comecei aí na época eu já estava com ela. Já morávamos juntos, com a Jaque, minha esposa. Morávamos juntos. E aí eu comecei, cara, se eu invisto todo o meu tempo nisso, eu acho que isso vai me dar muito mais retorno. Né? E ela estava grávida. Ela tinha acabado de ter a Isabel, não lembro mais. Estava no final da gestação, eu acho. E aí eu não lembro se eu conversei com ela, já tinha esse pensamento, cara, eu quero sair, vou abrir minha empresa, vou ter meu negócio, vou trabalhar de freela. Né? E aí decidi. Chegou um ponto que eu decidi mesmo. Conversei com os meus chefes. Foi muito legal ela ter me apoiado, porque eu não tinha um centavo guardado. Ela estava grávida, tanto que quando eu saí da Neorama, a minha filha tinha acabado de nascer. E aí eu lembro muito desafiador, né? Eu nunca fui medroso, cara. Nunca fui medroso. Esse medo eu não tinha. Mas eu tinha uma certa ansiedade. Mas eu lembro que um amigo meu me chamou, o Thiago, ele me chamou, Felipe, tu tá doido? Tua filha acabou de nascer, tu vai sair daqui, cara, tu tem certeza disso? Eu falei, não, pô.
É isso mesmo, entendeu? É isso mesmo. E realmente, eu não tinha um dinheiro, velho. Eu tinha dívida, não tinha nada. Mas eu tinha essa esperança, essa coisa, essa vontade de ter o meu negócio, de trabalhar como freela, trabalhar pra mim, né? E a pergunta era essa, né? Você saiu, você ficou na Neurama? Isso, essa transição mesmo, assim. Então eu saí e comecei a trabalhar como freela. Nesse momento de, enfim, a filha tava pra nascer, já não tinha nascido a minha filha, ela já tinha nascido. Sim. E aí eu saí. Aí eu lembro que eu peguei uma grana, comprei um computador muito bom pra mim. E se eu não me engano, eu não lembro se logo de cara eu já investi num segundo computador. Que eu pensava, se eu tiver um segundo computador pra renderizar, né? Porque não dá pra eu trabalhar. Sim. Se eu boto pra renderizar, eu fico inutilizável, né? Então eu já comprei o segundo computador, então eu já tinha meio que essa dinâmica. Um computador pra render e um computador pra trabalho. Sim. E não bate sei lá, nesse momento que você sai da empresa, um desespero assim, cara, e se eu não conseguir nada, e se... Pois é, eu confesso que acho que eu não lembro muito bem hoje em dia, mas eu acho que tinha um certo... É que, graças a Deus, eu me considero muito sortudo, cara. Tipo, as coisas foram dando muito certo, entendeu? Sim. Tipo, em pouquíssimo tempo eu já estava ganhando uma grana boa, na Neurama, eu tive a ideia do curso de Photoshop. Né? Que você tem. Que eu tenho tem curso. o Aprenda Arquivis. Aprenda Arquivis. E aí eu lembro que nesse tempo eu estava muito focado, eu conseguia produzir muito. Então eu gravei todo o curso, comecei a vender, já me dava uma graninha extra do curso, tinha os meus clientes, então rapidamente eu fui me estabilizando financeiramente. Sim. Então acho que esse medo, ele existiu, mas nunca aconteceu, nunca tive problemas, sabe? Até hoje, assim, as coisas foram sempre crescendo, sempre melhorando. Mas é que dá pra ver que você é o tipo de cara que, cara, não vai ficar parado. Vai dar um jeito, sabe? Como você tava achando... Porque eu já tive essa experiência de, enfim, de curso e tal, dá muito trabalho, mas, cara, tu fez, né? Daí você grava. Hoje em dia eu não consigo mais. Não é? Hoje em dia eu paro... Cara, a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei de Curitiba, vou fazer igual El. Vou fazer um trabalho pessoal. Juro pra ti, depois eu te mostro. Peguei uma... Porque hoje eu consigo ficar um pouco mais tranquilo na empresa, assim, eu consigo ter um pouco mais de tempo para fazer as coisas. Aí eu pensei, eu vou pegar esse tempo, eu posso ou voltar a gravar conteúdo, mas não, eu vou fazer uns trampos foda. Então, umas imagens foda. Cara, eu fiquei assim, ó, eu comecei até a gravar a tela do computador para depois publicar isso. Sim. Comecei a separar um monte de referência. Aí fui no Shutter, fui na Adobe Stock, comecei a separar um monte de foto. Essa aqui vai ser, eu vou meter uma arquitetura louca aqui, vou fazer assim, tá lá, um monte de pasta, velho. Quem disse? Já parei, já desisti, já não vou mais pra frente. Caramba, velho. Mas igual a gente tava falando, nessa época eu realmente conseguia fazer as coisas mais focado. Sim. Hoje em dia, querendo ou não, como eu já tenho um certo conforto com a empresa, aí já não é uma obrigatoriedade, né? Sim. Na época eu tinha que fazer, se eu não fizesse, não ia ter o retorno financeiro. Tem que fazer. Mas aí você tem E aí você começa com essa carreira de freela. De freela, isso. Eu não lembro se... Eu acho que no início eu já pensei em ser Estúdio F, né? F de Felipe, Estúdio F. Inclusive, todo mundo conhece muito por Estúdio F. Tanto que agora teve um rebrand em si, né? Tanto que um dos motivos de eu ter feito essa troca de nome é porque muitos clientes me queriam, né? Tipo, eu quero que o Felipe esteja junto. Sim. Só que não dá, pô. Entendeu? Sim. Se tornou uma empresa. E eu não consigo estar presente em tudo. Sim. Então eu não queria mais que os clientes ligassem o estúdio ao meu nome. Entendeu? Sim. Foi um dos motivos de eu ter feito essa mudança de nome, entendeu? Que agora é Migration. Agora é Migration of Birds. Eu não sei se é Migration. Acho que Migration. Ou se é Migration. Migration of Birds. Mas aí é Mob, né? Mob. Cara, que massa. Mas aí você... Do caminho de você começar como freelancer pra chegar com um time, eu acredito que é uma coisa, é um processo, né? Não sei como com certeza. Foi um processo muito doloroso, assim, muito cansativo. E igual eu te falo assim, cara, primeiro, eu comecei a pesquisar muito sobre o empreendedorismo,
Sim. Né? E tem uma coisa que é muito verdade, que é o seguinte, se você quer ter uma empresa, quer ter um negócio, ou qualquer coisa que seja, você precisa se rodear de pessoas boas. Isso é uma coisa que é muito verdade, né? E sempre tentar ter alguém que faça aquilo melhor que você. Sim. Por exemplo, entendeu? Então, em determinado momento, eu fui pegando meus freelas, foram aparecendo. Sempre foi orgânico, cara. Tipo, raras as vezes eu entrei em contato com uma empresa para oferecer meu trabalho. Sempre foi muito orgânico. Sim. Clientes indicando, clientes no Instagram, vendo as imagens, sabe? Ah, que bacana o que tu fez. Então foi crescendo de maneira orgânica. E em algum momento eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu vou precisar contratar alguém, contratar um artista. Sim. Igual tu falou que eu sempre fui muito preguiçoso, como é que eu fazia no início? Pegava um projeto, eu terceirizava tudo. Modelagem, pré-produção, paisagismo. Eu só fazia câmera e finalização e pós-produção. Sim. É o que eu gostava de fazer. Qualquer coisinha, se eu tivesse que trocar eu mandava pra mim fazer. Tipo, eu quero fazer pós, eu quero fazer finalização, Sim. luz, é o que eu gosto de fazer. Esse é um ponto muito importante que eu vejo, que é o... Cara, você focar no que você é bom em fazer. A gente tem que ter uma base, né? Uma base ali de modelagem, uma base técnica. Mas, cara, você se especializar é muito legal. Né? Você pra que tu vai gastar tempo com modelagem, uma coisa que você nem gosta e você não é bom? Isso. Sendo que você pode... Isso. Né? Ter uma... Enfim, você desempenha melhor em uma coisa. Eu acho que é muito de você se conhecer e saber o que você gosta, né? Por exemplo, eu estudei muita modelagem, cara. No Blender eu modelava tudo. Sim. Eu estudei ZBrush, estudei anatomia, fazia muita modelagem. Só que eu não gostava, nunca gostei, entendeu? Sim. Preguiçoso, tipo, eu quero fazer uma casa. Cara, eu quero pegar o modelo da casa, escolher o melhor ângulo, ver a luz que bate o melhor reflexo, um clima aqui, depois na pós eu vou pegar isso, vou trazer um monte de coisa. Cara, a gente é muito parecido porque a gente é preguiçoso pra isso, mas pro que a gente gosta... Mas finalização não. É um eu foco vou olhando, absoluto. vou refinando. Não é? Tanto que muitas das vezes nos meus trabalhos pessoais, eu dava um ponto final neles, porque senão ia ficar infinito ali. Sim. Então, não, tá bom, vou publicar. Às vezes eu publicava, aí eu fazia outro, aí apagava e publicava de novo porque eu tinha feito uma revisão no meu trabalho pessoal. Entendeu? Sim. Mas aí chegou um momento que você... Beleza, eu preciso de gente, porque tá muita coisa. Então, aí eu não sabia o que estava fazendo. Eu não sou formado em gestão, não sou formado em administração, nunca tive empresa, o meu negócio é fazer imagem. Só que eu consegui ter algumas boas escolhas, né? Então, por exemplo, isso eu acho que é uma boa escolha, de você terceirizar aquilo que você tem que fazer o que você é bom e o que você não é bom você terceiriza. Esse é um pensamento muito simples que eu tive. Então, comecei a fazer muito isso. Deixa eu tentar lembrar. Eu lembro que eu pensava assim, cara, eu vou contratar uma pessoa, vou pagar ali um salário para uma pessoa, será se eu vou ter dinheiro para pagar essa pessoa? Né? Essa é uma preocupação que eu tinha, cara. E isso me tirava o sono, porque eu sempre pensei assim, se eu for colocar alguém para trabalhar comigo, eu vou querer me envolver com essa pessoa, do tipo, não é só um colaborador, né? Igual, por exemplo, eu chamava de funcionário. A minha esposa que me ensinou a chamar de colaborador. Sim. Que funcionário é muito, tipo, funcionário. Sim. Não, colaborador. Funcionário de fábrica, sei lá. É tipo isso. Tipo mais uma peça ali, entendeu? Mas eu pensava assim, não, eu vou convidar essa pessoa para trabalhar comigo e a gente precisa crescer juntos, a gente precisa evoluir juntos. Imagina se eu não puder pagar mais o salário dela. Sim. Entendeu? Então, que é uma pessoa que tem uma família, depende disso, cara. Exatamente. Então, aí eu tinha muita preocupação, essa preocupação de salário, mas deu certo. Assim, eu fui fazendo alguns convites para algumas pessoas. Eu lembro que eu comecei ali com um timezinho de 3 pessoas, 4 pessoas, e eu sozinho fui aprendendo como é você trabalhar com pessoas, como é você gerir pessoas e conduzir pessoas. Sim. Como que é? Cara, eu sempre me considerei uma pessoa muito, muito comunicativa. Então eu tinha pra mim, bom, uma coisa eu sei fazer, eu sei conversar, eu sei falar, eu sei me expressar, eu sei, aprendi isso muito com o Éder.
da Neurama muito. Eu sei com a Hernani também, cara. Eu sei ler uma imagem. Eu aprendi a ler. Você ler, olhar para uma imagem e dizer pro artista, olha, faz isso, melhora aqui. Não é tão simples esse trabalho. Não. De você dar um feedback. Então hoje eu consigo dizer, olhar para uma imagem, eu consigo dizer o que precisa ser feito ali para essa imagem melhorar. E aí, por exemplo, eu fui aprendendo a lidar com as pessoas porque eu tinha na minha cabeça assim. Eu vou tratar elas como se elas fossem minhas amigas, meus amigos. Eu nunca tive muita frescura para conversar com as pessoas. Hoje eu já me controlo um pouco mais, tipo, eu falo palavrão, eu faço brincadeira. Tanto que lá na empresa, ontem mesmo, eu botei no grupo do WhatsApp bem assim, gente, eu acho que eu vou abrir uma vaga de emprego aqui na empresa. Vai ser uma vaga para gestor de meme. Gestor de meme, muito importante. Ele vai ser responsável por fazer figurinha, observar tudo que tá rolando na empresa e o que puder virar meme, vai virar meme. E no Discord, a gente tem os áudios no Discord, não sei se a gente vai ter que gerir também os áudios do Discord, tudo que for meme, que é pra manter a cultura da empresa. Entendeu? Memes personalizados. Fazer as figurinhas pra galera. Exatamente. Sim. Cara, importante isso. Mas eu sempre tentei ter um equilíbrio, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu sempre fui muito brincalhão, não tenho muita frescura, não tenho muita vergonha de conversar com as pessoas. Sim. Sempre também teve lado profissional onde eu puxo, velho, entendeu? Às vezes eu era muito grosso. Tem hora que tem que ser sério. Mas eu fui aprendendo, então isso fui aprendendo muito com a minha esposa, porque ela já que trabalhou comigo bastante tempo, ela observava a forma que eu falava com as pessoas, eu falo alto, e aí ela ouvia, tu não pode falar assim com fulano, ele vai ficar com raiva de ti. Que ela tendo esse olhar externo, né? Aí eu pensava assim, que nada, me deixa, não dá nada. Mas aí eu mesmo fui me... Mas aí, tipo, isso com 3 pessoas. Aí depois 10 pessoas, 15, 20, hoje a gente tá com 27 pessoas. Então assim, você lidar com 3 pessoas, beleza. Aí 27, uma ou 2 não vão gostar daquela brincadeira que você fez. E aí eu fui aprendendo, sabe? Eu fui aprendendo. E até hoje aprendendo. Claro, infinitamente. Entendeu? Lidar com pessoas é um negócio muito, muito doido, assim, porque você tem que entender que todos são diferentes. Então assim, a gente fala muito alto e tal, de repente você vai falar com uma pessoa que ela vai ler isso como assim, opa, nossa, você tá bravo por quê? É isso aí. Sendo que não. Não, tem pessoa que é muito tímida. Isso, tanto que eu falava, tipo, cara, lá na ANEEL, trabalhava eu, o Éder e mais uns amigos, assim. E, cara, era uma putaria o dia todo, velho. Tipo, eu fazia uma imagem, aí eu falava, Éder, olha aqui minha imagem. Nossa, isso não vai começar, isso é uma porcaria, velho. Tá com pós isso aí? Tá finalizado isso aí, sabe? Nossa, isso tá horrível, melhora. E era uma putaria o dia todo, velho. Zoeira, sabe? Sem tamanho. Então eu trouxe muito isso pra dentro da minha empresa. Aquelas pessoas ali, conversando, brincando. Até hoje, pô, nossa, assim, tanto que tem um memezinho na empresa que é eu falando bem assim, curti, tá horrível. Tá ligado? É aquele muito bom nota 2. Tipo isso. Tipo isso. Cara, eu sabia que eu tenho essa visão. Eu acho muito legal ter esse ambiente descontraído. Porque a gente trabalha com deadline, prazo e pá. Quem trabalha nesse nicho de arquivista é porque realmente gosta, né? Exatamente. Por quê? É porque é apaixonado. É apaixonado por isso e se tornou o seu ganha-pão, né? Se tornou essa profissão. Isso. Exatamente. E não é fácil. Então, assim, quem realmente não é apaixonado por isso, não fica muito tempo, porque não fica. Você tem que aprender tecnicamente, artisticamente, lidar com muita coisa. E não é fácil, cara. Não. Porque brocha o trabalho. Agora, a mesma coisa do trabalho pessoal. Se você lá vai fazer um trabalho pessoal, aí você faz lá uma casa maravilhosa no meio da floresta. Sim. Você não vai fazer isso no seu dia a dia. Não vai. Você vai fazer os projetos do teu cliente, do que o teu cliente quer. Nem sempre vai ter uma floresta linda pra você fazer, pra você compor. Sim. Às vezes é um puta de um prédio gigantesco que ele quer que tu coloque na cara da imagem. Sim. Isso é um ponto, né, que a gente pode ver. Existe o tipo de imagem comercial. Sim. E o tipo de imagem conceitual, vamos dizer assim. Sim. Que é o que você faz pra você, conceitual. Eu quero mais mais cinemático. Exatamente. Mas no dia a dia, no comercial... Não, pô. No comercial é assim, ó. Tu vai fazer uma noturna, a luz que tem azul, que tá clara. A luz azul ela rebate no revestimento branco
o revestimento fica azul, mas o cliente quer que fique branco, entendeu? Exato, Então é isso. Exatamente. Tem que estar claro, não pode estar escuro. Então assim, é outro tipo de imagem. Sim. E é bonito também. Sim. Só que tem que saber fazer, Ixi, é complicado. Isso é uma coisa que eu custei aprender, cara. Porque eu sempre fui muito apegado aos meus trabalhos. Então eu fazia uma imagem, quase você tá com um bebezinho aqui assim, aí você olha que linda, maravilhosa. Aí vai lá, mostra pro teu cliente, pro teu gestor. Melhora isso, troca isso, sabe? Machuca, né? Parece que tá falando mal de mim. Machuca. Exato. E aí, depois que você aprende a se desprender, a enxergar isso, muda a tua vida. Exato, fica mais leve. Tanto que quando tem gente que trabalha comigo, gestor de projeto, né? Às vezes o gestor chega comigo bem assim, Felipe, tô preocupado, cara. O cliente tá pedindo um monte de alteração. E agora? Eu falo, cara, o teu trabalho é esse, o nosso trabalho é esse, é isso aí, não te preocupa, tá tudo certo, você tá fazendo, fazendo o seu trabalho. Só que é assim que funciona, o cliente vai pedir um monte de alteração mesmo. E agora o que eu faço? O cliente tá pedindo pra trocar não sei o que, sabe? Por que será? Eu falei, cara, é isso. Não te preocupa, tá tudo bem, é assim que funciona mesmo. Porque se a gente for se prender a cada coisinha, cara, tu fica louco. É muita coisa, né? É porque acontece, né? A galera, infelizmente, ela tem que aprender isso durante o processo. Sim. Você começa... É que tu começou fazendo imagem também porque gostava, né? Claro, sim. Então assim, você faz ali uma imagem de um copo. Nossa, tá maravilhoso. E aí tu vai lá, faz um copo, faz uma blusa, faz um banco, e você começa a fazer o seu portfólio, você é apaixonado por aquilo. Sim. E você faz aquilo, você cria, você bota o seu... Você tá comunicando alguma coisa de dentro de você ali naquela imagem. Sim. E aí, aí você, beleza, agora uma empresa te contrata pra te trabalhar lá. Cara, muda tudo e a gente não entende isso. Não existe uma escolinha, não existe alguém que te fala assim, olha, tá vendo isso aqui que você faz na sua casa? Esquece. Aqui dentro é outra coisa. Obviamente você vai ter que trazer essa paixão que tá no seu coração, mas aqui dentro, cara, é outra coisa. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que os outros querem. Mas acho que é tipo assim, ó, você vai fazer o que os outros querem, mas sempre se importando ao máximo com aquilo que você tá fazendo. Sim. Então, por exemplo... se o cliente fala assim, igual eu falei pra você, a imagem é noturna, o GI tá azul, vai bater no branco, vai rebater azul, mas o cliente quer branco. Pô, beleza, vamos colocar ali... Aí, se for um artista, digamos assim, que não é um cara legal, que não é um cara bacana, que é um cara que é estressado, digamos assim, ele vai ser, foda-se, vou selecionar, vou tirar a saturação toda e deixar branco. Entrega pro cliente. Mas se é um cara que se importa, ele vai pensar, bom, vamos lá, eu tô com um problema aqui. Como é que eu vou atender o meu cliente sem matar a minha imagem? Então eu não vou tirar 100% da saturação do azul. Eu vou tirar 80%, vai ficar um pouquinho azul, vai ficar coerente com o meu GI, aí eu vou chegar com o meu cliente e vou explicar. O cliente, tudo bem? Olha só, o que acontece aqui? Eu sei que você quer ver o seu revestimento, mas eu preciso que você entenda que se eu fizer isso com essa imagem vai ficar horrorosa. Sim. Então eu tirei aqui, ó, tá mais branco, vamos assim? Esse se importar, que é também o lance importante de um artista, entendeu? Sim. É um balanço, né? De você trazer trazer esse lado técnico-artístico, mas atendendo o cliente. Exatamente. Porque no final do dia é o cliente, cara. É negócio. Aí se tu chegar e fazer isso que eu falei, aí ele vai falar, não, Felipe, desculpa, tirou todo o azul. Beleza, fiz a minha parte. Beleza, Eu fiz a minha parte. Pronto, tudo bem então. Sim. É isso. Paciência, esse é meu trabalho. Quer fazer uma imagem azul, bonita, linda, maravilhosa? Aí é trabalho pessoal, estudo, não adianta. Até existe, em raras situações, existem clientes... É que eu acho que pro teu caso talvez seja diferente, porque o mercado brasileiro, eu acho que ele é diferente do mercado de que você trabalha acostumado lá fora, né? Sim. Por exemplo, o mercado brasileiro é isso, é muita imagem comercial. Eles estão muito preocupados em vender. Sim. As imagens que essas empresas, tipo a Samo, as outras empresas que a gente acompanha, é muito para aquilo, é muito para competição. Então já tem um apelo mais estético, mais tipo, obviamente tem que vender aquela arquitetura, mas já tem um apelo mais de arte mesmo, poético, exatamente. Isso. Exatamente. Não, mas eu acho que é importante colocar esse ponto, porque vamos supor, pode ter alguém que está ouvindo, que não está vendo, que está nesse começo, né? Aprendendo e tal. Sim. E aí entra num estúdio e tem esse choque. E é isso mesmo.
Sabe, cada empresa tem um processo. Uhum. Tu vai salvar, tu tem um sistema de folder, um sistema de nomeamento, de nomeação. Como nomear, como organizar, organizar o arquivo. Sim, eu também custei a aprender isso e isso é uma coisa que eu tenho que me puxar muito, sabe? Pra ser organizado, porque eu sou muito visual. Os teus arquivos tomar e-mail ali não é muito organizado. Não, inclusive os caras, outro dia eu vi no grupo aí, os caras falando, arquivo do Franzão é Five, ó, calúnia. Mas é isso, sabe? Tipo, aprender eu tô em um time. Se amanhã meu PC pode acordar no quintal que meu cachorro Exatamente. Algum artista vai ter que pegar. Exato. Algum amigo teu, algum colega teu. Exato. O arquivo tá salvo certinho. A pessoa... As texturas estão no lugar certo. Sim. Isso é uma coisa que eu aprendi muito fora, sabe? E tipo assim, olha, cara, tu... salvar arquivo em desktop e tal é tipo... Não existe. Isso. Não existe. Exatamente. Quando alguém pegar, vamos supor, eu tô amanhã... mesmo que não fiquei doente, tá trabalhando normal. Amanhã você vai pegar um arquivo meu. O ideal é que você não precise me perguntar nada. Exatamente. Né? Perfeito. Cara, eu converso isso com a minha equipe direto. Né? Tipo, gente, é aquela palavra que eu tava usando. Você precisa se importar. Sim. Com o teu trabalho. Você precisa tratar aquilo com amor. Se você faz isso, pronto. Porque, agora que você falou, né? Numa empresa, vários artistas pegam um arquivo. Se todos os artistas se importam com aquele arquivo e tem um trabalho de organizar aquilo, o arquivo vai estar sempre organizado, otimizado, com o nome correto, na pasta correta, com tudo certinho. E os amiguinhos, eu falo assim, os teus amiguinhos não vão ter dor de cabeça. Tipo, na Mob, como é que funciona? Tem os artistas que fazem as imagens e nós temos uma artista, que é a Débora, que faz filme, que trabalha na parte de filme. Cara, coitada da Débora, porque a gente entrega o trabalho, aí aprovou tudo, vamos fazer o filme. Cara, a Débora começa a abrir os arquivos, ela tipo, tá tudo uma zona, tudo bagunçado, tudo pesado, tudo desorganizado. Então, é isso. Cara, se importa com o seu amiguinho, sabe? Seu amiguinho vai trabalhar, vai pegar, então... E você se ajuda, né? Porque se eu deixo organizado e bonitinho pra próxima pessoa, eu também tô tranquilo, porque às vezes aí você tá, eu tô ali em outro projeto, eu tenho que parar pra ir lá resolver. Exato. Hoje mesmo, pô, eu te falei que tava mandando um region. Sim, eu vi de lá. um render ali. Cara, o que acontece? É um teto que ele faz uma curva assim. Sim. E aí tem uma luz aqui que ela faz essa nuance, né? Ela lava assim, aí faz negativo, essa curva. Né? Aí o que acontece? Tinha um box invisível bem no meio. E aí o cara que tava, ele me mandava os testes e eu falava, cara, tá esquisito, tem uma linha aí. Aí ele falava, tá, beleza. Aí eu falei, deixa eu abrir o arquivo. Aí quando eu fui lá, mano, tem um box invisível aqui, ninguém achou, tu não viu, tá aqui o box, tá vendo? Tinha tava só um wireframe. Tipo a visualização transparente, sabe? E aí ele nossa, como tu achou? Eu falei, investigando, você tem que saber investigar o arquivo. Cara, eu acho que esse é um ponto, assim, importantíssimo. Até, inclusive, a gente sempre tem esse papo de pessoas que começam na área e aí, assim, eu vou fazer o curso e eu quero ter meu estúdio. Beleza, eu acho que assim, inclusive com esse projeto que eu tô fazendo, você consegue identificar que cada pessoa começa de um jeito e tem várias maneiras. Mas você passar por um estúdio e aprender todo esse processo de organização, porque se existe, é porque tem um motivo. Sim. Né? Sim. Então, assim, às vezes é chato, porque assim, por exemplo, eu não sou técnico. É chato ficar salvando, mas, cara... Tem que ser feito, eu tô ali, não adianta. Né? Eu te falo, a partir do momento que você transforma a tua paixão na tua profissão, é isso. Você tem que aprender que é isso. Infelizmente, o trabalho, ele nunca vai ser fazer só o que você ama. Exatamente. 100% do tempo, entendeu? Por isso que os projetos pessoais podem ser um escape. Também. Para essa liberdade, né? Onde você pode quebrar regras, onde você pode explorar realmente. E você aprender também na tua mente de se desligar, né? Tipo, nesse momento aqui eu tô trabalhando, fazendo meus trabalhos, e em um momento eu vou me desligar disso, vou esquecer isso, vou viver minha vida, vou ficar de folga, entendeu? Exatamente, exato. Então você tem, agora com a Mob, tem um time já, é uma estrutura. Eu vejo, você tem algum tipo de... uma parte que para você foi muito desafiadora, assim, nessa última fase? Sim, tendo a gestão. Time?
A gestão, o que aconteceu, né? Eu comecei como freela, né? Fui crescendo, fui contratando gente, contratando freelancer, só que eu nunca soube implementar processos, criar processos. Sim. Tudo o que eu trouxe, eu aprendi na Neorama. Aí, ó. Eu não tenho nem vergonha de falar isso, cara. A Neorama foi a minha escola. Se eu não tivesse passado por lá, provavelmente eu não teria Mob hoje. Provavelmente eu teria quebrado. Porque eu aprendi eu sempre fui muito curioso, então eu olhava lá e aprendi todo o processo. Sim. O grosso, desde como era comercial. É assim, né? O processo, em resumo, é comercial. O comercial faz a ponte para o gestor de projeto, ele faz a ponte para o financeiro. O gestor de projeto faz a ponte para a equipe. Em resumo, é isso. Sim. Então eu sempre vi isso e eu fui trazendo isso para dentro da Mob. Sim. Entendeu? Só que também tem aquela coisa de você ter pessoas boas, né? Então, por exemplo, em determinado momento, eu conheci o Will, que trabalha comigo. O Will, ele faz a parte de comercial e também me ajuda na parte de estruturação de processos. Sim. Né? E é um cara extremamente competente, extremamente responsável. Ele realmente toma o trabalho dele como se a empresa fosse dele. É um amigo, ele vai vir almoçar com a gente. Legal. E é um cara que junto comigo a gente foi construindo em determinado momento. Sim. Esses processos. Teve um momento onde eu trouxe uma colega também, a Jéssica, que me ajudou na parte de estruturação de gestão de financeiro, uma planilha financeira. Tem um momento onde eu contratei a Ana, que é a empresa que faz da parte financeira, a minha parte de contabilidade. Sim. Né? Então, assim, eu fui trazendo pessoas, eu fui tentando sempre trazer pessoas, né? Em determinado momento, isso mais recente, a Jaque começou a trabalhar comigo. Ela fazia ainda, e existe ainda hoje, que a gente chama de gestão de comunidade. Então, a Jaque, antes, como é que começava o dia na empresa? Eu sentava no computador, aí, Franzão, tu vai fazer isso. Vai. Fulano, vai mandar fazer pós. Não, vai, cadê? Bora. Aí, quando ela começou a trabalhar na empresa, primeira coisa do dia, fazer um alongamento. A gente faz um alongamento, a gente alonga no Discord, todo mundo com a câmera ligada, troca uma ideia. Uma vez na semana a gente faz uma dinâmica, a gente faz mímica, a gente faz brincadeira de curiosidades, Sim. A gente joga Among Us. Gartic, tem o Gartic, né? A gente jogou recentemente o Fall Guys. E aí, Cara, quando for jogar Gartic, me chama. Tu gosta? Nossa, é muito bom, legal. É muito divertido. Em determinado momento, ela entrou, isso mudou a empresa completamente. Por que você acha? Porque as pessoas começaram a se sentir mais conectadas. Porque eu começava o dia assim, Franzão, bora. Essa imagem aqui tá horrível, faz isso. Por mais que eu tenha esse lado mais humano meu, mas eu sempre assim, trabalho, sentei e trabalho. Em determinado momento chamei meu pai para ser o financeiro da empresa. Que massa. Meu pai é o meu financeiro. E aí tem assim, pessoas, hoje por exemplo, recente, tem um gestor que é o Júlio, que faz toda a parte de gestão geral da empresa. A gente está começando, a gente tem 5, 6 anos de empresa e agora a gente está começando a estruturar isso, entendeu? Assim, tiveram pessoas que eu fui tendo a sorte de trabalhar, de participar da equipe, que foram me ajudando muito. Eu nunca tive vergonha de dizer, gente, eu sou o dono, eu comecei isso, mas eu não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo. Tem que saber tudo, né? Eu estou convidando vocês para me ajudar, entendeu? Sim. Tipo, a Thaís, que é uma das gestoras, eu acho que é a pessoa que está mais tempo na empresa hoje. Ela é gestora de projeto. Quando ela entrou na empresa, cara, não tinha nada. Eu não sei na Samuel, acho que na Elefante Skin tu deve ter pego muito isso, mas a gente usa hoje o Monday para fazer a gestão dos projetos, o Discord para comunicação, a gente usa o Review Studio para feedback, o Dropbox, que é onde fica o nosso servidor, e tem existem, por mais que eu considere que a gente ainda não está 100%, mas existe todo um processo que foi sendo criado ao longo desses anos, entendeu? Que eu não fiz isso sozinho. Foram essas pessoas que foram me ajudando a criar, entendeu? Hoje eu tenho uma pessoa que está ajudando no RH,
Em determinado momento eu não tinha comercial, o Will hoje é comercial, como eu te falei, sempre foi muito orgânico, né? Sim. Hoje o Will ele já tenta fazer uma prospecção de clientes, então, sabe? Então, Cara, que legal. Eu olhando assim de fora, agora você contando pra mim, eu consigo identificar que você... Cara, tu não faz nada sozinho. Você Não. se rodeia de pessoas É. e cada um traz ali o que faz de melhor e Sim. aí vai crescendo, né? E tem uma coisa que eu aprendi também, né? Quando você começa... Cara, quer baixar? Vamos baixar pra tá pagando muito sol. Não, acho que tá ok. Aí, ó, show. Beleza. Quando você começa a fazer algo, tipo você, né? Cara, você vai fazer o seu trabalho o melhor que você pode. Você sabe o que você está fazendo. Né? Então, eu tinha esse problema. Eu não sabia delegar. Tudo eu queria fazer. Tipo, um artista fazia uma imagem, aí, puxa, não ficou bom. Em vez de eu explicar pra ele, eu pegava, não, me manda o arquivo aí que eu vou arrumar. E eu fazia muito isso, aí eu ficava sobrecarregado. Pô. Sim. Então, com o passar do tempo, dos meses, eu fui aprendendo que eu precisava delegar mais. Então, eu aprendi que, ao invés de eu pegar o arquivo dele pra arrumar, eu vou chamar ele, eu vou explicar, ó, faz isso, 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 isso. E eu provavelmente vou gastar mais tempo do que eu gastaria se eu fosse fazer. Sim. Só que isso a longo prazo ele vai aprendendo. Então cada vez mais ele vai fazendo sozinho, até ele ficar expert naquilo. Sim. Tipo, antes, cara, só eu fazia câmera na empresa, só eu fazia. De todos os projetos, eu fazia câmera, todos. Hoje não, eu tenho pessoas na equipe que são tão boas, melhores que eu em fazer câmera. Entendeu? Que Porque eu vai aprendi a dar essa oportunidade, a delegar e falar, não, tu faz câmera. Aí o fulano falava assim, eu não sei fazer. Vamos lá, eu te ensino, eu te mostro. Sim. Né? E outra coisa que a gente está fazendo também, que a gente começou a fazer, a gente faz workshops internos para falar de câmera, de composição, de pós-produção. E aí esses workshops a gente grava e tem na nossa biblioteca vários workshops de processos, assim, sabe? Sim. Cara, que massa. É uma estruturação que vai de uma maneira orgânica e assim, orgânica, mas com muito esforço, claro, mas pessoas trazendo esses elementos em que que pode ajudar e tal. E é isso. Eu acho que de novo, tem gente assistindo em várias etapas, né? E até eu aprendo muito, assim, ouvindo você falar como que você chega em um time de 25 pessoas, Sim. que, cara, é muita gente, se você for parar pra pensar. Sim. E no começo tu não vai ter tudo ali, tipo assim, ó, tá aqui a receitinha. Tu vai fazer... Não tem, velho, Cara. não tem. Tipo, tem gente que começa uma empresa sabendo, porque já tem uma bagagem. No meu caso eu não tive, eu fui construindo, mas eu acho que eu sempre tive esse pensamento de que não, eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que pedir ajuda, entendeu? Eu tenho que ver. Tanto que tem uma empresa que trabalha com a gente que ela faz uma parte de... ela tipo ajuda na parte empresarial, assim. Ela fornece consultoria empresarial. Sim. Então, em algum momento eu fui atrás disso. Eu pesquisei assim, tal, eu tenho um produto que é minhas imagens, isso que eu vendo, mas eu não sei ser uma empresa. E aí eu fui lá, achei uma empresa de consultoria empresarial onde eles me auxiliaram em várias coisas, entendeu? Sim. Então eu sempre tive esse pensamento, cara, vamos atrás de ajuda, vou atrás de ajudar, de pedir ajuda, sabe? Sim, e eu vejo isso desde o começo. E que quando você começou ali com as imagens, tu queria ajuda da galera pra, me dar feedback. Exatamente. Se tá legal, não Exatamente. Eu sempre gostei muito disso, cara. Sim. Você aprende muito com as pessoas, cara. Muito, muito. Você Mas tem que estar aberto, realmente. Exatamente. Você tem que ter esse costume, cara. Isso é uma coisa que eu falo pra galera que trabalha comigo. Tem artista que tem um ego muito, como é que chama? Muito frágil, cara. Isso é de artista. Sim. Mas você tem, na verdade, não só artista, as pessoas, né? Mas você tem que saber ouvir uma crítica e só pegar o que é bom. Sim. Porque tem um problema também, nem todo mundo sabe criticar. Eu hoje, tipo, tem pessoas que eu faço umas críticas porque são meus amigos. Sim. Eu falo, isso aqui tá uma bosta. Melhor tu vender picolé na praia porque tu não serve pra fazer 3D. Sim. Mas tem gente que eu vou lá, fulano, vamos lá, não sei o que, sabe? Porque a pessoa fica chateada, leva pro coração. E cara, se você aprender a não fazer isso e sempre absorver o que o de bom, tu vai evoluir muito como artista. Sim. Entendeu? E nesse ponto, eu acho que entra a vida real, o mundo dos negócios, ele é empresa. Tu tem que ter uma resistência ali, como que fala? Se no primeiro impacto tu
então deixa, sabe? Cara, é muito difícil, né? É igual quando chega um cliente pra mim, tipo, tem cliente que chega em reunião e fala, Felipe, cara, a gente não tá satisfeito com as imagens. Tipo, as primeiras vezes que eu ouvi isso, nossa, cara, eu falava, meu Deus. Tipo, vou ter que desistir de tudo, vou trabalhar com outra coisa. Mas aí tá, vamos lá então. Sim. Me explica, o que você não tá... E às vezes é engraçado, porque o cliente ele chega contigo e fala, a gente não está satisfeito com as imagens. Aí quando você começa a ouvir o que ele tem a dizer, você vai entender que na verdade nem é isso que ele quer dizer. Na verdade, alguma coisa que ele não está gostando, que é fácil de arrumar, é só você saber conversar e saber interpretar o que ele está dizendo. Isso, entendeu? Porque o cliente ele não tem o conhecimento técnico. Não tem, exatamente. Então ele não consegue falar assim, olha, a sombra ficou aqui, tu pode puxar, tu inverter a posição do sol, eu vou ter mais claridade na Exatamente. E aí ele fala assim, não gostei. Não gostei. Né? Exatamente. Exato. Isso é uma coisa também que é difícil, cara. Tem artista que... Esse tipo de coisa que... Eu acho que até eu vi o teu vídeo do Clayton, ele falou uma coisa que é muito verdade. Que as pessoas querem ensinar como fazer. Sim. Cara, isso não é... Tem que ensinar o porquê você está fazendo. Isso. Isso é uma coisa que... Porque hoje é muito fácil você aprender Max, Corona, Photoshop. Agora, você aprender o conceito, aprender essa paixão, aprender o porquê das coisas, igual no vídeo do Clayton, você conversa muito de Photoshop com ele. Ele fala, você porra nenhuma de Photoshop. Mas ele fala assim, que ele sabia o que ele queria fazer, e ele via fazendo até ele ir aprendendo e cada vez mais ficando melhor. Sim. Né? Então é isso que a galera não... tem muita galera que não tem isso. Sim. Entendeu? Acho que o primordial é você realmente entender aonde você quer chegar. O software, como você vai fazer... Não importa, cara. Exatamente. No caminho você aprende, né? Por exemplo, eu quero fazer uma animação, mas eu não sei como... e vai ter um carro na animação. Eu não sei como fazer isso. Cara, tu vai... Beleza, aí eu sei o que eu quero fazer. Mas tu sabe o que tu quer. Exato. Exatamente. E aí tu vai, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que aprender a animar o carro. Vou lá animar o carro. Ou chamar ajuda. Chamar ajuda hoje. Sim. É uma coisa que eu conheço gente pra qualquer coisa que eu queira fazer. Seja pra animar um carro, seja pra fazer uma pós-produção, uma modelagem complexa. O Franzão já fez um aeroporto lá, agora vai dar aeroporto, né? Isso. Franzão fez o aeroporto. Cara, me conta, o que tu pensa quando tu vai fazer um aeroporto? O que tu quer valorizar? O avião, a arquitetura, as internas, as externas, uma câmera mais aérea? E é isso. E é outra coisa que a galera não pode ter também, é medo de conversar, né? Medo de chamar as pessoas e falar. Não. Igual tu disse, né? Todo mundo é legal. Cara, todo mundo. Qualquer empresa mais foda que existe, você vai chamar o dono pra conversar e ele vai conversar contigo. Sim. Numa boa, entendeu? Vai muito de você, tá aberto. Exatamente. E tem, claro, tem pessoas e pessoas, mas no geral, cara, eu acho que vai mais de você. Eu lembro que eu conto essa história, eu ligava, eu trabalhava remoto, né? E eu nem mandava assim, você pode atender? Não, tu ligava direto? E aí os caras não atender, ele não pode atender. E aí o cara, às vezes você pega você meio na de surpresa assim, e aí desenrola uma conversa, aprendia muito assim, conversando, ligando pras pessoas mesmo, sabe? E eu acho que assim... Tu ligava no WhatsApp assim? Não, era Slack, né? Tá, legal. E o WhatsApp enfim, no Brasil a gente usa muito, né? Lá fora não usa. Mas os programas de Slack, Discord... Sim, é isso. Entendi. E aprendi muito, fiz muitos amigos. Então eu falo assim pra quem... tu tá numa empresa grande, cara, aproveita pra fazer amigo. Pra conectar. Porque... os meus amigos de hoje é tudo da Neurama. Então... O Éder, o Henrique, uma galera. Sim. Uma galera da Neurama. Isso e aí você... E a gente tá num nicho que é uma bolha, todo mundo se conhece. E assim, não tô falando nem tipo de... Brasil... Mas é verdade, lá na D2, quando eu cheguei lá na... eu chegava com você, por exemplo, mas eu não reconheço o teu rosto. Aí eu perguntava assim, deixa eu ver o teu crachá. Aí no crachá tava o nome da empresa. Sim. Aí eu falava, conheço. Conheço, entendeu? E assim, a informação viaja muito, assim, muito fácil, né? Então, tá engraçado, você tem um cara que ele se queima aqui, ele vai se queimando assim. Verdade. Né? Ou o contrário. Esse cara é muito bom. Exatamente. Trabalhei com ele ali, ele sabe fazer isso aqui.
Então eu bato muito nessa tecla de você conectar com as pessoas, fazer amigos. Porque, cara, tu não sabe, hoje a gente tá aqui, amanhã você pode estar em outro país, em outro lugar. Pô, eu lembro do Franzão que tava lá. E eu preciso de alguma coisa que eu sei que ele é bom. E vice-versa, né? E sabe o que é muito bom tu conhecer gente também? Tu nunca fica sem emprego. Exato. Isso tem trabalho. Sabia? Porque, por exemplo, tem artista que é muito bom e não tem rede social, ninguém conhece. Se esse cara, aí ele trabalha numa empresa, se ele fica desempregado, ninguém conhece ele vai ter que mandar portfólio, vai ter que ir atrás. Agora, se você é um artista que é bom e se conecta com todo mundo vai estar, te mandando mensagem, ou você mesmo vai mandar mensagem, sai da empresa, tem um trabalho e com certeza vai ter. Cara, é muito legal o que você falou, porque você não precisa necessariamente ser aberto e expor tudo. Eu sou o cara que eu sou low profile, não quero postar nada. Mas você é um bom artista, você é um bom profissional, cara, tu faz amizade, é o que você falou. Cara, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa lá, sempre tem essa abertura. Mas, cara, muito massa esse papo, assim, a sua história, e acho que o projeto é muito isso, assim, é humanizar as marcas, sabe? Porque eu vou entrar no Instagram da Mob, tem as imagens e tem tudo, mas qual que é o conceito por detrás, sabe? A cultura, então quem que tá ali por detrás, e eu sei que você, Felipe, você é o fundador, mas você não faz tudo sozinho, igual a gente acabou de conversar. Não, eu tô aqui conversando contigo, a empresa tá rolando lá. Então. Mas você consegue trazer a cultura, você consegue trazer a ideia, né? E eu acho que isso tá sendo muito legal para quem, realmente, pra comunidade, sabe? Entender como que tem diferença, tem vários tipos de negócios, sabe? Então vocês estão remotos, sabe? Numa quantidade específica. Sim. Tem um outro cara que já tem um escritório. Tem outro cara que trabalha sozinho e de acordo com demanda ele traz pessoas, sabe? E no canal aqui muitas histórias, né, que a pessoa pode aprender. E assim, eu acho que pra mim tá sendo muito legal, tô aprendendo muito. Cara, e pra quem trabalha com 3D, se vê todos os podcasts que tu tá fazendo, velho, é conhecimento absurdo ali, velho. Não técnico. Não, mas... Porém, de tudo, de negócio, de vida, de carreira, de como a empresa começou, como faz, pra onde vai. Exatamente. Porque aí o cara, a pessoa, vamos supor, tem alguém que tá assistindo, tá começando agora. Eu tenho que aprender o software. Cara, tem muitos cursos. A gente pode recomendar, tem vários cursos que você pode fazer. Agora, o olhar, sabe, desenvolver a sua assinatura, você se desenvolver como profissional também. Cara, tem uma coisa que você também tem que ser um bom profissional, mas você tem que ser uma boa pessoa, velho. Claro! Você tem que saber, é uma mescla de tudo, bom profissional, ser uma pessoa legal, uma pessoa respeitosa, enfim. Sim. Não, mas porque as empresas, a empresa, eu falo muito isso, empresas são pessoas. Eu acho clientes que são pessoas. O nosso nicho também, né? O nosso nicho, os artistas, eles têm que estar muito próximos, os gestores, a equipe tem que estar muito próxima, muito conectada. Sim. Porque é um trabalho que ele é paixão, velho. Então, por mais que seja, obviamente, um produto, tem que ter muita paixão ali naquele produto. Então, se as pessoas não estão conectadas, se as pessoas estão fazendo como um robozinho ali, cara, não vai ter um produto diferenciado, não vai ter um produto legal, né? Sim. Não, mas eu acho que esse papo, enfim, englobou muita coisa, assim. Já tá acabando? Tá acabando, mas assim, a gente pode ficar aqui horas, sabe? Eu nem falei nada, nem deu pra te ler teu caderninho aí de nada. Não, mas assim, aqui eu tenho coisas chaves, assim, sabe? E eu acho que o que aconteceu aqui é realmente o que eu fico mais feliz com o que acontece, que é você contar a sua história, e você conta a sua carreira, e você tem as suas histórias pessoais, as suas conquistas, sabe? E, enfim, mas a gente pode falar horas aqui sem parar. Não, vai ter hoje à noite ainda o Meetup. Hoje tem o Meetup, né? Que a gente faz em todas as cidades que eu tô passando. A gente faz o Meetup, que é o encontro. Que é isso aqui. Sim. E aí chega a galera, chega todo mundo, enfim, não precisa ser do nicho específico, né? E queria agradecer aí pelo seu tempo. Obrigado, velho. Eu que agradeço, cara. Muito legal te receber. Eu fico feliz. Sim. E pra quem tá assistindo aí,
se chegou até aqui, sempre tem uma palavra-chave. E a desse episódio vai ser espeto corrido. Boa. Se você chegou aqui, comenta espeto corrido. Boa. Nos comentários. Legal. E curte aí, compartilha com o seu cachorro, tá bom? E, Felipeira. Valeu, velho. Valeu, obrigado. Valeu. É isso. Bora. Boa. Fechou?